Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 20 de maio. Esta é a TV Senado, eu sou o Thiago Tibúrcio e você assiste agora ao Senado em Dia. CPI da Petrobras no Senado houve primeiro depoimento hoje. Pauta do plenário está cheia esta semana. Senado pode votar proposta de cotas para negros em concursos públicos federais. Audiência esta manhã na CCJ debate descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. E projeto na Comissão de Educação quer agilizar reconhecimento de diplomas obtidos no exterior. A CPI da Petrobras no Senado terá os primeiros depoimentos nesta semana, começando por hoje pela manhã. Foram convocados 2 dirigentes da empresa na época em que a refinaria de Pasadena foi comprada. Basicamente é falta de informação e eu tenho certeza. O primeiro a falar na CPI da Petrobras será o secretário de Planejamento da Bahia, José Sérgio Gabrielli. Ele foi presidente da empresa entre 2005 e 2011. No depoimento marcado para esta terça, às 10h15 da manhã, Gabrielli deve responder sobre a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, e sobre outras denúncias ligadas à estatal, como o lançamento de plataformas inacabadas, propina a funcionários e superfaturamento na construção de refinarias. Na quinta é a vez de Nestor Cerveró, ex-diretor internacional da Petrobras. A CPI quer ouvi-lo sobre a compra da refinaria de Pasadena. Em depoimento à Câmara dos Deputados em abril, ele disse que a operação, estimada em US$ 1 bilhão e 200 milhões, não foi um mau negócio. A oposição tem direito a 3 cadeiras na CPI do Senado, mas só ocupa uma, dá prioridade à comissão mista, formada também por deputados. Os líderes dos partidos têm até esta terça-feira para escolher os representantes na CPMI. Se isso não ocorrer, o presidente do Congresso, Renan Calheiros, deve fazer as indicações. Hoje à noite, senadores e deputados se reúnem em sessão do Congresso para analisar vetos da Presidência da República a matérias que os parlamentares votaram. São 14 vetos, 6 deles totais. Entre os projetos estão o que regulamentou a profissão de motorista de ambulância, o que determinou a construção de pontos de descanso em rodovias federais e artigos da mini-reforma eleitoral. Os congressistas podem manter ou derrubar os vetos. A sessão está marcada para as 7 horas. A pauta do plenário está cheia esta semana. Há projetos do interesse de várias categorias profissionais: defensores públicos, agentes penitenciários, de saúde e de trânsito. Também está prevista a votação de uma medida provisória polêmica. A medida provisória 630 tranca a pauta do plenário. O texto original instituía um regime de contratação diferenciada para obras em presídios. Mas a MP foi alterada no Congresso. A relatora Gleice Hoffmann ampliou o RDC para todos os contratos da administração pública. É uma forma de contratação focada em resultados. Logo, há mais preocupação com a qualidade do que no regime tradicional de contratação da Lei 8666 de 1993. O RDC foi criado para acelerar as obras da Copa e das Olimpíadas. Senadores da oposição e até da base aliada são contra ampliar o regime. Botar uma matéria que nem esta, com a maior cara de pau, terminar com licitação. É a festa total da flexibilização do processo licitatório para beneficiar as empreiteiras. Eles preferem aprovar o texto original, RDC só nos presídios. Não darei ao governo o pretexto de dizer que os presídios não saem por culpa da oposição, mas darei à presidente Dilma apenas aquilo que ela pediu. Tenho conversado com os senadores, também com os nossos líderes, para que a gente possa avançar um pouco mais, não só votando o projeto original, mas também colocando situações que têm sido nos pedidas pelos estados, pelos municípios e por próprios órgãos do governo que viram no RDC um avanço e que tem algumas adequações a fazer. Outros projetos com urgência constitucional também trancam a pauta. Um deles cria cargos no Ministério da Cultura específicos para trabalhar com direitos autorais. Outro autoriza aos agentes penitenciários
o porte de armas fora do serviço. Proposta semelhante já foi vetada pela presidente Dilma Rousseff e o novo texto não tem acordo para votação. Diante da pressão de várias categorias que compareceram ao Senado, o presidente Renan Calheiros marcou para esta semana a votação de 3 emendas constitucionais que já têm calendário especial aprovado. A PEC 4 equipara a Defensoria Pública a carreiras de Estado como juiz e promotor. A 11 reintegra os servidores dos antigos territórios de Roraima e Amapá ao Serviço Público Federal. E a PEC 77 estrutura a carreira dos agentes de trânsito. Quem também pressionou foram os agentes de saúde. Eles pedem a votação do projeto que cria o plano de carreira e o piso salarial da categoria, de R$ 1.014. A votação está prevista para quarta-feira, mas só ocorre se a pauta estiver destrancada. Também está na pauta desta semana o projeto de lei que estabelece cotas para negros e pardos nos concursos públicos federais. Os afrodescendentes representam 50,7% da população brasileira, mas dados do Ministério do Planejamento indicam que apenas 30% dos servidores públicos federais são negros. Nas carreiras com melhor remuneração, o contraste é maior. Negros e pardos são 5,9% dos diplomatas, 12,3% dos auditores da Receita Federal e 14,2% dos procuradores da Fazenda Nacional. O projeto de lei destina 20% das vagas em concursos públicos do Poder Executivo Federal para candidatos que se declarem negros ou pardos. A medida vale por 10 anos e apenas para cargos com mais de 3 vagas ofertadas no edital. O Estatuto da Igualdade Racial, ele prevê que também dentro do mercado de trabalho se procure reduzir a desigualdade e promover políticas de inclusão. É aproximar o desenho da sociedade ao desenho que há no serviço público. Abre uma perspectiva muito importante que é de trabalhar esse conceito de ações afirmativas no mercado de trabalho, que é um espaço onde as discriminações racial e de gênero operam de modo muito mais agressivo. O presidente da Associação Nacional de Defesa e Apoio aos Concurseiros afirma que o projeto fere a meritocracia. O critério que norteia o concurso público é o critério do mérito. Da mesma forma que o critério que norteia a escolha de comissionados é o critério político. Essa lei não se aplica aos cargos comissionados. Então, em relação a eles, já não se aceita que se imponha um outro critério além do critério político. Então a gente percebe que há uma desigualdade aí no tratamento. Através desse instituto das cotas, nós vamos criar uma motivação maior, né, para que as pessoas negras concorram a essas vagas e venham efetivamente a ocupar esses cargos. Embora o projeto ainda esteja em tramitação, a reserva de 20% das vagas para negros e pardos já está em vigor em contratações no Senado. A medida foi instituída na semana passada pela comissão diretora e é válida para concursos públicos e funcionários terceirizados. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A audiência pública conjunta das comissões de Infraestrutura, Ciência e Tecnologia e Defesa do Consumidor. Em debate, o funcionamento da telefonia celular no país. Entre os projetos na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos está o que trata de planos de saúde. O texto desconsidera como doenças pré-existentes as malformações congênitas. A Comissão de Constituição e Justiça tem reunião marcada para as 9 horas. A audiência foi sugerida por meio do E-Cidadania, canal que permite o contato direto com o Senado. O porte de drogas ilícitas para consumo próprio é crime. Mas será que essa lei deve mudar? Mais de 10 mil pessoas assinaram um requerimento e a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania debate nesta terça-feira a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, na presença de juristas, médicos, especialistas, representantes de ONGs e da sociedade civil. Acompanhe ao vivo pela TV Senado via internet e participe
via Alô Senado 0800 61 22 11. E a Comissão de Educação está marcada para as 11 horas. O primeiro item na pauta de hoje pretende agilizar o reconhecimento automático de diplomas obtidos no exterior. A proposta abrange cursos de graduação, mestrado e doutorado. O Dr. Lúcio estudou medicina em Cuba. Ao voltar ao Brasil, teve dificuldade para reconhecer o diploma. Esperou 3 anos até poder trabalhar. A gente começou a procurar as faculdades federais que estavam abrindo inscrição para revalidação de diploma. A partir daí, pagar as inscrições, fazer as traduções de todos os nossos documentos, entrar com essas inscrições e ser chamado ou para uma convalidação, ou para uma complementação, ou para uma prova. Pela minha época, existia, por exemplo, a faculdade do Mato Grosso, que cobrava uma taxa de inscrição, uma faixa de R$500, R$700 só para analisar os documentos, e a outra faixa de R$1.000 só para fazer a prova. A faculdade de Manaus era de R$5.000 a R$7.000 para fazer a prova, né? E o Ceará, R$1.500 para analisar o processo inteiro. Um projeto de lei no Senado determina que o processo de reconhecimento de diplomas de graduação, mestrado e doutorado expedidos por instituições estrangeiras dure no máximo 90 dias. O procedimento deverá ser feito por universidades públicas brasileiras. A proposta também prevê que, no caso de instituições com comprovada excelência, esse reconhecimento será automático. Caberá ao governo elaborar uma lista com essas instituições. O assunto é discutido no Senado desde 2011. Uma listagem, por mais ampla que fosse, de grandes universidades estrangeiras, poderia ser catastrófica se não levasse em conta várias instituições não tão conhecidas assim, mas que contam com excelentes grupos de pesquisa. É absolutamente necessário fazer a revalidação, mas não automática. Ela tem que ser feita com cuidado, com rigor. O autor do projeto aceita mudanças no texto. A ideia é centralizar critérios, dar velocidade, avaliação periódica, mas é evidente que nós não estamos pretendendo a universalização do reconhecimento de todos os diplomas do mundo. Outras 2 comissões se reúnem na manhã desta terça-feira. A Comissão de Direitos Humanos faz audiência para debater as alternativas para a capacitação de servidores no atendimento de vítimas de violência doméstica e familiar. Audiência pública também na Comissão de Assuntos Sociais para discutir a segurança e a saúde ocupacional como direitos fundamentais do trabalhador. Logo mais, às 11 horas, o Senado faz sessão especial para entregar o 5º diploma José Hermílio de Moraes. A premiação é concedida a empresários ou empresas que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento econômico e social do país. Neste ano, serão contemplados a empresa Baterias Moura, a empresária do grupo Edson Queiroz Yolanda Vidal Queiroz e o secretário executivo do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, do governo de Goiás, Orsino Gonçalves da Silva Júnior. E ao meio-dia, o Congresso Nacional faz sessão solene para comemorar os 90 anos da Coluna Prestes, movimento político e militar liderado por Luiz Carlos Prestes entre 1922 e 1927. Rodoviários de várias partes do país vieram ao Senado ontem. Eles são contra uma proposta de mudar a lei que regulamentou a profissão de motorista. Antes da audiência na Comissão de Direitos Humanos, os trabalhadores espalharam cruzes brancas no gramado em frente ao Congresso Nacional. As 5.000 cruzes representam as mortes nas estradas do país a cada ano, número que, na opinião dos rodoviários, pode aumentar se os senadores aprovarem um projeto da Câmara dos Deputados. A proposta é alterar a lei que trata da profissão de motorista. Entre outros pontos, a legislação atual, que está em vigor desde 2012, regula a jornada de trabalho da categoria. São 8 horas diárias, com a possibilidade de 2 horas extras. A proposta dos deputados permite até 4 horas extras. Na opinião dos rodoviários, a medida, se aprovada, vai resultar em mais acidentes. Qual é a grande reclamação de todos os trabalhadores da sociedade? O excesso de acidente, porque jornada de trabalho, consumo de drogas,
E aí eles estão fazendo totalmente o contrário, né? Em vez de reduzir mais ainda, né, eles aumentaram. Representantes dos motoristas rodoviários vindos de vários estados lotaram o plenário da Comissão de Direitos Humanos. Eles reclamaram da proposta que, na opinião deles, só serve ao interesse de empresários. É inacreditável escutar de pessoas com bom senso, com qualidade de vida boa, nos deixar matar nas rodovias e nas cidades com uma lei que vai mexer na CLT e no Código Nacional de Trânsito. Será que eu estou escutando o Senado falar, a Câmara dos Deputados falar, ou estou escutando o agronegócio, tá, mandando nesse país, ditando regra, deixando custos absurdos para a nação? Assim que a lei entrou em vigor, um grupo que não representa motoristas promoveu paralisações no país, pagando inclusive chapas para parar a rodovia dizendo que era motorista. Isso aconteceu de novo na Câmara, agora por ocasião da aprovação desse projeto. Pessoas, servidores terceirizados da limpeza recebendo R$20 a R$50 para poder se passar por motorista e aprovar um projeto que nega dignidade aos motoristas. O senador Paulo Paim lamentou a ausência de representantes do Ministério dos Transportes. O único representante do governo veio do Ministério das Cidades, que evitou entrar na polêmica da mudança da lei. Os motoristas ameaçaram paralisar as atividades caso o projeto seja aprovado no Senado. Quando a consciência da categoria rodoviária no país se estender em sua plenitude e ele tiver noção da importância que ele tem para a sociedade em geral, ele para esse país. E só assim, sentindo na pele, sentindo na carne, é que a população do Brasil vai entender e os legisladores do país vão entender o significado dessa categoria para o país. Que a lei tem que ser aperfeiçoada, melhorada, ninguém é contra, não tem lei perfeita. Mas você não pode vir com um PL que é radicalmente contra a lei que foi aprovada, que segundo disseram as autoridades que estudam a matéria, foram 1.500 mortes a menos no mesmo período antes da lei que está em vigor hoje no país. Olha, 1.500 vidas que salvamos. O senador Paulo Paim anunciou que vai pedir ao presidente do Senado uma audiência com os rodoviários para que eles expliquem o que pensam a respeito da mudança na lei. Paim também vai sugerir que o assunto seja discutido em plenário por uma comissão geral. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.